Olá, meu nome é Otávio e hoje, junto com um grupo composto por Gabriel Coelho Costa, Pedro Militão Melo Reis, Isaac Gonçalves Cunha e Henrique César Soares, vou estar falando um pouquinho sobre as principais vulnerabilidades encontradas nos processadores modernos. Tá, mas antes da gente começar a falar exatamente sobre as vulnerabilidades, como exatamente elas funcionam, podem ser mitigadas e seus impactos, é importante que a gente fale sobre alguns conceitos envolvidos nesse processo, porque isso vai facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, para começar, a gente pode começar falando pela predição de desvios ou branch prediction. Como a gente já viu muitas vezes no curso, essa é uma técnica empregada por processadores modernos, através da qual o processador tenta antecipar o resultado de instruções condicionais como ifs ou loops. Fazendo isso, o processador mantém sempre um pipeline ocupado. Essa técnica pode melhorar a performance se acontecer corretamente, como esperado, e o resultado for certo, mas caso ela esteja errada, o pipeline precisa ser descartado e isso pode resultar em vestígios sendo mantidos na microarquitetura do computador, por exemplo, na cache. E daqui a um tempo a gente vai ver por que isso é perigoso. Execução especulativa. Um pouco semelhante à predição de desvios, que determina qual ramo que o processador vai seguir, a execução especulativa tenta executar uma instrução antes mesmo dela ser necessária, tentando prever o funcionamento daquela sequência. Isso novamente resulta em uma melhora na performance caso feito corretamente, mas pode resultar em vestígios sendo mantidos no hardware caso esteja errado. Carregamento especulativo. Um pouco semelhante à execução especulativa que a gente acabou de ver, o carregamento especulativo funciona tentando carregar dados na cache que ele acha que vão ser necessários. Isso pode novamente melhorar a performance, mas isso também pode resultar em vulnerabilidades através de ataques de timing por canais laterais. Agora vamos falar um pouquinho sobre os canais laterais ou side channels. Para facilitar minha vida, eu escrevi um textinho aqui que eu vou ler um pouquinho aqui e depois eu explico um pouco melhor. São métodos que exploram informações indiretas como o tempo de acesso, o consumo de energia ou os padrões que a cache segue para inferir dados que não deveriam estar acessíveis diretamente. Em ataques contra a execução especulativa, mesmo que os resultados incorretos sejam descartados, as mudanças no estado físico do hardware, como os que eu acabei de citar, podem revelar traços do que foi executado, e isso pode permitir que o invasor recupere dados sensíveis que ele não deveria recuperar de outra forma. Passando agora um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre como as fabricadoras de processadores tentam mitigar os danos e as vulnerabilidades que seus processadores possuem. Para começar, vamos falar sobre os patches de firmware. Os patches de firmware, ou alterações de microcódigo, são modificações aplicadas ao software embarcado que controla o funcionamento do processador. É uma forma que as fabricadoras têm de tentar corrigir essas vulnerabilidades que eu citei, sem alterar o estado físico do hardware. Basicamente, são simplesmente alterações de firmware. Isso pode funcionar em mitigar essas vulnerabilidades, mas na grande maioria das vezes pode custar em performance do processador. E, seguindo nessa mesma linha que a gente está, a gente vai falar sobre o último conceito que a gente vai ver, que são as mitigações de hardware. As mitigações de hardware referem-se à tentativa de alteração do design físico ou da arquitetura das CPUs para evitar que essas vulnerabilidades continuem acontecendo. E basicamente, através de isolar uma geração de processadores e de tentar reinovar a arquitetura daqueles processadores, as fabricadoras tentam evitar e corrigir essas vulnerabilidades que foram citadas. Bom, então agora que alguns principais conceitos envolvidos no estudo das vulnerabilidades de arquitetura de processador foram abordados, eu vou comentar um pouco sobre duas dessas principais vulnerabilidades, a vulnerabilidade Meltdown e a Spectrum. Ambas essas vulnerabilidades e as suas variantes consistem no acesso indevido a determinadas regiões de memória, que deveriam ter um acesso privilegiado, como por exemplo a região de memória destinada ao kernel. A vulnerabilidade Meltdown é mais exclusiva das arquiteturas de processador Intel e está associada com a técnica de execução de instruções fora de ordem, juntamente com uma checagem de privilégios atrasada. Então, vou colocar aqui no vídeo uma imagem de um algoritmo que demonstra uma aplicação dessa falha, em que é feito o acesso a uma determinada região privilegiada, está sendo mostrada rachurada em vermelho, e que, por mais que posteriormente será levantada uma exceção, já que se trata de uma memória, uma instrução que não tem privilégio para acessar essa região, esse acesso já é o suficiente para carregar parte desses dados sensíveis para a memória. Então, e posteriormente, por mais que eles não possam ser lidos diretamente, é possível, por meio de algumas técnicas, deduzir o valor desses dados que foram lidos. Já as vulnerabilidades Spectre são um pouco mais genéricas e elas acometem as três principais arquiteturas de processador do mercado, AMD, ARM e Intel. E elas se baseiam nas técnicas de execução especulativa e predição de desvios, onde o processador pode ser induzido a executar determinadas instruções sem mesmo saber se elas são necessárias ou então se elas têm autorização para acessar determinadas regiões de memória. E aí, nesse caso, assim como na Meltdown, mesmo que posteriormente o resultado da execução dessas instruções sejam descartados, eles deixam resquícios na memória cache que podem ser deduzidos por meio de testes de latência, consumo de energia, entre outros. Então, o que a análise dessas vulnerabilidades nos revela é que, por mais que as arquiteturas de processadores implementam isolamento entre a memória do usuário e a memória de acesso privilegiado,
A forma como essas técnicas que buscam otimização de execução de instruções, minimizar a dependência entre as instruções, a forma como elas são implementadas, acabam enfraquecendo um pouco esse isolamento e permitindo brechas em que essas vulnerabilidades atuam. Bom, agora eu vou falar sobre outras duas vulnerabilidades, que é o Sync Close e o Fallout. O Sync Close afeta processadores da arquitetura AMD desde 2006. E ele faz isso permitindo que invasores executem código no System Management Mode, que é um nível altamente privilegiado do processador. Essa vulnerabilidade explora uma falha no recurso tclose, que é um recurso que deveria manter a compatibilidade com os dispositivos antigos. Manipulando esse recurso, os invasores conseguem executar código malicioso de forma persistente e indetectável por antivírus e reinstalações nos sistemas. Mas para explorar esse recurso e essa vulnerabilidade, o invasor precisa já ter acesso ao kernel. Já o Fallout é uma vulnerabilidade MDS, que é microarquitetura ou data sampling, e afeta processadores Intel, explorando o recurso execução especulativa, que é um recurso de otimização de processadores modernos. Essa vulnerabilidade permite que o atacante colete dados sigilosos de pequenos buffers dentro da CPU, como senhas, chaves criptográficas, e diferente do Sync Close, ele não dá controle total ao atacante, mas pode vazar informações críticas sem que o sistema perceba. E agora, dando continuidade à apresentação das vulnerabilidades de processadores escolhidas, vou falar agora sobre como elas foram encontradas e quais foram as suas consequências. Primeiramente, o Meltdown, que foi identificado em 2018 por pesquisadores da Google Project Zero e da Universidade de Graz, que, ao testarem o acesso especulativo da CPU, perceberam que era possível ler áreas protegidas da memória do kernel. A falha impactou principalmente processadores da Intel, exigindo patches emergenciais, como Kernel Page Table Isolation, que reduziram o desempenho em até 30%, especialmente em servidores e aplicações intensivas em input e output. O Spectre, que também foi descoberto no mesmo ano e pelos mesmos pesquisadores, surgiu de análises sobre como os processadores antecipam instruções para ganhar eficiência. Os testes demonstraram que o atacante poderia induzir a CPU a acessar dados de outros processos sem autorização. O seu impacto foi ainda mais abrangente, afetando a Intel, a AMD e levando à necessidade de reformulação do design das CPUs. Além disso, mitigações como Hatchpoline e Spectre V2 Mitigations foram implementadas, causando um impacto no desempenho de certas aplicações. O Fallout, por sua vez, foi revelado em 2019 por pesquisadores da ViewSec. Ele foi encontrado após a análise de comportamento dos store buffers em processadores da Intel. Durante os testes, os pesquisadores notaram que certos dados temporários poderiam ser extraídos de processos distintos. O maior impacto dessa falha foi em ambientes de computação em nuvem, onde um atacante poderia roubar informações das máquinas vizinhas. A mitigação exigiu atualizações de microcódigo e ajustes no sistema operacional, o que também resultou em perda de desempenho. Já o Sync Close, o último da nossa lista, foi divulgado em 2024 pela empresa de segurança EOActive, na DEF CON. Ele foi descoberto por meio da engenharia reversa e análise de modo de gerenciamento do sistema, em processadores da AMD. A pesquisa mostrou que era possível comprometer essa camada altamente privilegiada do... Seu impacto foi crítico, pois permitiu ataques persistentes que não podiam ser detectados por antivírus ou removidos por reinstalações do sistema operacional. Para mitigar essa ameaça, a AMD lançou patches de firmware, mas sua remoção completa pode exigir procedimentos avançados, como regravação do chip SPI Flash. E foi isso. Em todos os casos, essas vulnerabilidades expuseram falhas que já existiam há décadas, forçando a mudança de design de processadores e impactando a segurança e o desempenho de sistemas modernos. E essa foi a nossa apresentação sobre as principais vulnerabilidades de CPUs, como foram descobertas, as falhas que originaram, seus impactos e mitigações. Espero que tenham gostado.